tanto é espiritual que o inimigo de Deus não é Satanás. Satanás é o nosso inimigo. O inimigo de Deus é Mamon, o Senhor das riquezas. O inimigo de Deus não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a única coisa que bate de frente com Deus no coração do ser humano. Olha que louco. Você vai perguntar pro ateu, pra quem não acredita em Deus, você que prefere Deus ou o diabo? Ninguém quer o diabo. Agora, Deus ou o amor às riquezas, aí o pessoal balança. Mas hoje é dia 5, quinta-feira, e nós temos uma missão de fazer uma limpeza na nossa vida essa semana. Uma limpeza espiritual, sentimental, financeira, física, para a gente poder viver um novo tempo na nossa estrada da vida. Eu acredito que 2023 vai ser um ano fora do comum. Um ano que nós vamos experimentar a misericórdia, a graça e a provisão divina. Um ano em que nós vamos viver coisas que nunca nem sequer imaginamos viver. Não quer dizer que vai ser um ano fácil, mas quer dizer que vai ser um ano de vitória. Apesar das lutas, vamos vencer. Olha, hoje nós vamos entrar num tema muito forte, que é limpeza financeira. Anote aí, limpeza financeira. Existe isso, Thiago? Opa, o mundo espiritual se move muito com as nossas atitudes financeiras aqui. Uma das provas disso é que quando Deus vai deixar instruções, Ele deixa instruções financeiras como dízimo e oferta. Por quê? Porque é uma das formas de você mover o mundo espiritual. Para você ter uma ideia, a vida financeira é algo tão importante no mundo espiritual que ela abre ou fecha a janela do céu. Como assim, Thiago? Está lá em Malaquias. Faça prova de mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e pode fazer prova de mim. Deus falando, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Ou seja, gente, vida financeira não se trata só da gente sobreviver, pagar conta não. Se trata de mundo espiritual também. Então, passar por uma limpeza financeira é muito importante porque isso vai interferir no mundo espiritual também. Vai interferir no mundo espiritual. Então, vamos lá. Pega papel e caneta, vamos direto ao assunto. Vamos, assim, prosperar de vez esse ano. Vamos? Então, entenda como o mundo espiritual se move através das suas finanças. Primeiro, como um dos maiores sugadores de energia do ser humano, você sabe? Cientificamente comprovado. Dívida. Quanto mais dívida você tem, menos energia você terá. Quanto mais dívida você tem, menos energia você terá. Inclusive para orar, energia espiritual também, não é só energia física e tal, espiritual, emocional. Você fica desgastado, desgastada. Então, dívida é algo que nós não podemos compactuar. Tiago, existem momentos na vida que a gente tem que fazer dívida para crescer? Sim, se chama alavancagem. É possível. Só que não é dessa dívida que eu estou falando, a dívida consciente que você faz para alavancar teu negócio, não. Estou falando da pessoa que não pode comprar e compra, que não tem dinheiro e usa o cartão de crédito, que bota, fala, Deus vai prover e compra um negócio que não tem nada a ver com Deus, sabe? Estou falando disso. Estou falando da dívida ruim, estou falando do endividamento que vai te levar para uma depressão, para um problema emocional. Então, tem gente que em nome da fé faz dívidas. Só que a dívida é o maior sugador de energia, anote isso, a dívida é o maior sugador de energia do ser humano. Aí, você pode ver que tudo que envolve dinheiro impacta diretamente todas as áreas da nossa vida. Família é impactada pelo dinheiro? Sim. Emoções. Vida espiritual. Acabei de falar. Vida espiritual. Tudo. Sentimentos. Tudo. Todas as áreas. Vida profissional. Todas as áreas da sua vida são impactadas pelas finanças. Por quê? O financeiro é o que comanda a compra e venda nesse mundo. E é que enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos comprar e vender. Nós vamos estar dentro desse projeto comercial que existe. Então, Tiago, eu não concordo. Não é questão de concordar, não. A questão é que o mundo é assim. Uma coisa que eu aprendi para vencer na vida, Teixeirinha, é que as minhas opiniões, os meus achismos contra o que já é, não importa. É igual que não deveria ser assim, mas é assim. Se eu não me adaptar, eu vou ser engolido e acabou. Quer vencer na vida? Dê o teu melhor dentro dos teus valores no mundo que já é. Que já é assim. Não dá, tem coisas que não dá pra gente mudar. Tem coisas que não dá pra fazer diferente. Ou seja, no mundo que já está funcionando assim. Então nós precisamos entender que o mundo financeiro ele já funciona assim.
Quanto mais você tem, mais você é escutado nesse mundo. Sim ou não? Sim. Então existem coisas que não dá para lutar contra. Prosperar financeiramente não é só uma questão de você ter conforto para sua família, pagar as contas em dias, é uma questão também de você ser escutado, né? De você ter voz na sociedade. Então, é melhor você ter do que não ter. Nenhum dos dois altera a tua salvação. Se você nunca tiver dinheiro na vida, ou tiver muito dinheiro na vida, nenhum dos dois altera o plano de Deus na sua vida. Nenhum dos dois altera o seu endereço espiritual, a sua eternidade. Mas, enquanto você está nessa terra, aí sim, aí você pode viver com um pouco mais de tranquilidade e conforto, um pouco mais de paz em algumas áreas, ou viver numa escassez, uma perturbação terrível. Tá? Agora, o mundo espiritual se move também por atitudes financeiras, como eu te ensinei ontem sobre atitudes físicas, que move o mundo espiritual, alianças físicas que move o mundo espiritual, financeiramente também é assim, tá, gente? Financeiramente também é assim. Por exemplo, uma pessoa que é generosa, está sempre ajudando os outros, doando, uma pessoa que é dizimista e ofertante na casa de Deus, uma pessoa que mostra que não está presa a isso, geralmente é a pessoa que, por mais que não seja rica, tá? A gente não está falando de riqueza, mas ela é próspera, ou seja, não falta nada para ela. Ela consegue entrar em qualquer ambiente e realmente ser vista, ser prosperada naquele lugar. Então, financeiramente, a gente cria vínculos espirituais com aquilo que dá. Você pode ver que em qualquer tipo de religião, dar é muito importante. Se você for nas religiões de matriz africana, os sacrifícios são importantes. Você gasta dinheiro com um animal para sacrificá-lo naquele tipo de fé. No judaísmo também era assim, né? Você sacrificava animais e tudo. Na igreja católica e protestante, são as ofertas financeiras, o dízimo e as ofertas financeiras. No Islã, você tem o mês do Ramadã, que você fica um mês doando aos pobres, um mês doando tanto para a religião quanto para os pobres. Então, assim, toda religião vai ter um pacto financeiro. Por quê? Porque pactos financeiros, como você leva a sua vida financeira, intervém no mundo espiritual. Por isso que eu tomo muito cuidado em como eu lido com o meu dinheiro, onde eu coloco o meu dinheiro, porque eu sei que dinheiro é alguma coisa espiritual. Tanto é espiritual que o inimigo de Deus não é Satanás. Satanás é o nosso inimigo. O inimigo de Deus é Mamon, o senhor das riquezas. Ou seja, é o amor ao dinheiro. O inimigo de Deus não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, Mamon, o senhor das riquezas, é a única coisa que bate de frente com Deus no coração do ser humano. Olha que louco. Se eu perguntar pro ateu, para quem não acredita em Deus, você que prefere Deus ou o diabo? Ninguém quer o diabo. Agora, Deus ou amor às riquezas, aí o pessoal balança. Então, como é que eu posso usar a minha vida financeira, independentemente do valor que eu tenho, da minha realidade financeira hoje, para fazer o mundo espiritual girar ao meu favor e não contra mim? Vamos primeiro falar do que você tem que deixar de fazer. Ponto número 1, deixar de fazer dívidas. Deixar de fazer dívidas. Papel e caneta, anota aí. Ponto número 1, deixar de fazer dívidas. 2023, evite fazer dívidas. Se você for uma pessoa instruída, presta atenção, consciente de alavancagem dos negócios, você pode fazer uma dívida sadia para crescer. Mas se você não tem nem a mínima ideia do que eu estou te falando agora, é porque já não é para você fazer dívida. Tá bom? Que 95% das dívidas é para te afundar. Existem dívidas que a gente chama de dívida saudável, que é a dívida de alavancagem, você crescer no teu negócio, mas você tem que entender do negócio, você tem que estar muito consciente do que está fazendo, geralmente não é para fazer, tá bom? Porque 95% das pessoas se endividam sem ter ideia do que estão fazendo. Então, saia das dívidas. Liga para quem está devendo, começa a acertar. Gente, eu quero acertar, eu não tenho dinheiro agora, mas me dá 6 meses. Vai negociando suas dívidas. Né? Muita gente fala assim, eu tenho dívida no banco, posso deixar caducar? Olha, depende muito da sua situação real. Porque, por exemplo, quando eu quebrei em 2014, eu foquei em pagar o que tinha juros e não ia caducar rápido e pessoas. E realmente com banco, etc., eu resolvi bem depois. Então depende da sua estratégia financeira. É por isso que para quem está muito endividado é importante ter uma estratégia financeira. Tiago, eu não tenho dinheiro para contratar um consultor financeiro, mas tem muita coisa boa na internet de graça. Né? Tem muito consultor bom na internet aí. Outra coisa, junto com as dívidas, nessa parte de dívida, limpa seu nome. Não deixe seu nome sujo não é legal.
Né? A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Eu já tive o nome no SPC Serasa. Então, eu estou te falando com experiência. Não é bom. Não é legal. Não é bonito. Tem gente que vai, quero nem saber, eu quero ser feliz. Tem gente que pensa assim. Não. O bom mesmo é ter um bom nome. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Tá? Então, não deixe seu nome preso com ninguém. Peça perdão para quem tem que pedir. Se às vezes deveu a pessoa está chateada contigo, pede perdão, quita suas dívidas e não faça mais dívidas em 2023. Isso é a primeira coisa importante para você começar a usar o dinheiro ao seu favor no mundo espiritual. Segunda coisa, seja um doador. Anote, seja um doador. Depois de resolver as dívidas, seja um doador. Esse doador aqui, você pode ser um doador espiritualmente falando, a pessoa que cumpre o dízimo e a oferta. Eu não vou explicar sobre dízimo e oferta hoje, porque não é a matéria. Eu teria que ter um dia todo de Café com Destino só para te explicar isso. Eu quero só dizer para quem não sabe que eu sou dizimista e ofertante e eu acredito no poder do dízimo e da oferta, tá bom? Para mim é bíblico, para mim tem poder, faço isso desde que eu me entendo por gente e estou de pé até hoje, estou aqui. Eu acredito que uma das formas que a gente atrai a bênção divina para nossas vidas é mostrando para Deus que a gente não está preocupado com o nosso dinheiro. Ou seja, vou repetir, não é preocupado, que a gente não está apegado. Essa é a palavra, apegado ao dinheiro. Que eu não sou uma pessoa que ama o dinheiro. Ou seja, eu não sou avarento. É meu, eu conquistei com trabalho, mas eu devolvo a parte de Deus, que é o que a Bíblia diz, os 10%. Tá? Então, eu não tenho problema com isso. Você pode ver que se você doar, nunca vai te faltar. A Bíblia diz que aquele que doa aos pobres nunca vem a padecer. Então nós temos que aprender a sermos doadores. Eu estou falando da questão espiritual, né, por exemplo, de dízimo e oferta, mas tem a questão social. Você doar aos pobres, doar quem precisa. Também tem a questão de plantar e colher. Só que para você plantar, você precisa plantar em boa terra. Quando plantar e colher, não é dar aos pobres. Dar aos pobres é o que a Bíblia chama de esmola, caridade. A gente tem que fazer. Quando eu vou plantar para colher, eu faço em terra boa. Então, às vezes, eu dou uma oferta para alguém que tem muito dinheiro e a pessoa fala assim, cara, eu não preciso. Eu falei, mas não é porque você precisa, é porque eu preciso. Eu estou te dando esse valor que para você não faz diferença nenhuma, porque você é uma boa terra e eu acredito no princípio de plantar e colher. E, gente, eu tenho 41 anos de vida, vou fazer 42. Nunca vi Deus decepcionar alguém, Ele nunca me decepcionou. Então, o que fazemos no mundo financeiro aqui na Terra reflete no mundo espiritual, sim. Então, nós temos que fazer uma limpeza nessa área também. Se você investe seu dinheiro em coisas que desagradam a Deus, você tem que parar de fazer. Prostituição agrada a Deus, Wesley? Não. E a pessoa que é pai... O Wesley tá rindo. Você pegou assim, né? Meu Deus, Wesley. Você não tem problema com isso não, né, Wesley? Não. Pelo amor de Deus, hein? Fala comigo que a gente trata. Largou no ano passado. Fazem 5 dias que virou o ano e ele parou. Não. Agora é sério. Prostituição agrada a Deus? Não. Não agrada. Né? Nós sabemos que existem pessoas, existem mulheres que entraram na prostituição que não tiveram essa opção. E eu não julgo, não. Tá? Só para vocês entenderem, eu entendo a dor de cada um. Eu entendo que não é fácil, eu entendo que a vida não deu as mesmas oportunidades para todo mundo, mas biblicamente falando, não é algo que agrada a Deus. Aí você vai gastar seu dinheiro com prostituição? Vício agrada a Deus? Só quem tem um viciado em casa sabe o quanto isso destrói a paz, destrói a vida emocional de uma família, destrói a vida financeira de uma família. Aí você vai gastar seu dinheiro num vício? Onde você gasta seu dinheiro denuncia o mundo espiritual que você está mexendo. Então, para quem julga dízimo e oferta, pode julgar. Eu prefiro muito mais deixar meu dinheiro na igreja do que no vício e na prostituição. É o que eu prefiro. Tem gente que acha que o vício é só álcool. O álcool é o maior vício da humanidade. O álcool é o maior vício da humanidade. Destrói muita família. Destrói muita família. Mas vício não é só álcool, não. Jogos, vício em sexo, pornografia. Tem gente que gasta muito dinheiro com isso. Então, vício em compras. Né? Tem gente viciada em comprar para se sentir bem, vício em comida. Eu tenho 2 amigos que têm problema com vício em comida. Mas vício mesmo.
Eles comem de 8 horas da manhã até as 3 da manhã do outro dia, todo dia, toda hora, não para de comer. E, é claro, estão detonando a saúde. Então, todo vício não agrada a Deus, todo desequilíbrio. Aí você vai gastar seu dinheiro com isso. Então, primeira coisa, você tem que se livrar das dívidas, você tem que ser doador. Terceiro, que tem a ver com onde você bota seu dinheiro, você tem que ser investidor correto. O que é um investidor correto? Você bota o dinheiro onde no investidor espiritual, que eu digo, né? Não é investidor de bolsa de valores, não. Estou falando investidor espiritual. Eu boto o meu dinheiro onde vai me dar retorno espiritual. Eu sou um investidor espiritual. Então, primeiro, eu quito as dívidas. Segundo, eu me torno um doador. Terceiro, eu me torno um investidor espiritual. Eu boto o meu dinheiro onde dá retorno espiritual. Ajudar os pobres, Wesley, me dá retorno espiritual? Sim. Dízimo e oferta me dá retorno espiritual? Sim. Eu ser um provedor para minha família, não deixar comida faltar para meus filhos, me dá retorno espiritual? Sim. Sim. Então, para que você vai botar dinheiro no que vai te dar maldição espiritual ao invés de lucro espiritual? A gente tem que decidir hoje onde a gente quer botar nosso dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Eu estou reforçando muito isso essa semana. Não se preocupa com o passado. O passado, pede perdão a Deus, fala, eu renuncio tudo que eu fiz de errado na vida financeira no passado. Estou falando do presente. Estou falando de agora. O que você vai fazer agora para não prejudicar teu futuro financeiro? Para não prejudicar o mundo espiritual sobre as suas finanças? Tiago, me dá as dicas. Primeiro, já estou te dando. Paga as dívidas. Segundo, seja um doador espiritual, emocional, social, ajude as pessoas. Terceiro, seja um investidor espiritual. Bote seu dinheiro em lugares que vai te dar retorno espiritual. Você tem que fazer uma lista de coisas que você gasta seu dinheiro que não agrada a Deus, tem que fazer a lista. Primeiro você lembrar, passar a vergonha, caramba, eu gasto com isso, e depois você começar a eliminar. Não vou mais gastar dinheiro, não vou fazer mais isso. Você vai ver como uma bênção divina, inclusive a prosperidade financeira, vai te alcançar. Então nós precisamos entender que dinheiro é um assunto espiritual, sim. O dinheiro só compra coisas materiais, não compra nada espiritual, mas é um assunto espiritual. Você pode pegar sua fatura de cartão de crédito e ver quantas coisas você está comprando que nem usa, que nem precisa, superficiais. Será que isso agrada a Deus? Você usar o dinheiro que Ele te deu saúde e sabedoria para ganhar, para gastá-lo de qualquer forma? Eu tenho sentado e feito minhas metas para 2023, faço metas emocionais, espirituais, financeiras, e quando chego nas financeiras, eu tenho muito mais coisa para cortar do que para acrescentar. Tipo, Deus me dá isso. Não, antes de Deus me dar isso, eu quero cortar isso. Nós temos que ser cautelosos. Se essa matéria está fazendo sentido para você, limpeza espiritual nas finanças, coloca, por favor, o emoji do cafezinho aqui. Está fazendo sentido mesmo, coloca o emoji do cafezinho. Só se estiver fazendo sentido. Então eu preciso que você entenda que chegou o momento de nós prosperarmos, de nós fazermos alianças corretas no mundo espiritual através das finanças. Para isso você tem que tomar essa decisão hoje de sair das dívidas, ser um doador e ser um investidor espiritual. Né? Aliás, eu quero aproveitar esse momento, que a gente nunca faz isso, Wesley, mas coloca aqui na descrição a conta e o Pix da Casa de Destino, do Ministério. A gente praticamente não faz isso, mas às vezes muita gente me escreve, muita gente mesmo. Eu vou fazer isso porque muita gente. Teixeira, vamos separar alguns pedidos desses no Instagram e subir depois no Stories, para as pessoas verem quantas pessoas mandam para a gente. Por favor, Thiago, as mensagens que Deus confiou em você, o Ministério Casa de Destino tem mudado minha vida, a conferência, eu me converti, eu quero abençoar esse ministério, eu quero ajudar esse ministério, como é que eu faço? E a gente não pede oferta, a gente não pede nada, mas eu quero, como uma forma de apresentar uma terra boa, uma terra profética para você semear, caso seja o que você quer, né? Caso você esteja no seu coração, o Wesley vai deixar aqui a conta do ministério. Ou seja, não é minha conta, não é a conta do nosso instituto, que é a nossa empresa, não. Do Ministério Casa de Destino. Da nossa igreja que cuida de pessoas aqui no Café com Destino, na conferência, em tudo que a gente faz ministerialmente. Então, se é isso que está no seu coração, eu vou dar essa oportunidade para você hoje. Às vezes você quer direcionar a sua oferta, às vezes você quer fazer uma prova com Deus, às vezes você quer só agradecer por tudo que a gente tem feito, ou pelo Ministério tem feito. E lembrando que tudo que entra na conta do Ministério é usada somente para conversão de vidas, para o que traz retorno no mundo espiritual
no Brasil e no mundo, tá bom? Então vou deixar aqui, tanto na tela quanto na descrição desse vídeo. Então saia das dívidas, seja um doador e seja um investidor espiritual. Coloque os seus recursos em algo que vai lhe gerar recurso espiritual. Recurso espiritual. Essa semana, nós, até dando um testemunho, nós recebemos uma oferta de uma pessoa muito conhecida no Brasil, muito conhecida, e eu tenho ajudado ele espiritualmente em algumas coisas. Ele me ligou e falou: Thiago, eu queria fazer uma oferta para o ministério. Ele fez uma oferta na Casa de Destino. E 2 dias depois ele foi na minha casa me contar um testemunho de um problema dele que estava há anos para se resolver, um problema pessoal, um problema sério, pessoal, que 2 dias depois, pode ter sido coincidência, ele está 5 anos tentando resolver. 2 dias depois da oferta, ele veio com um depoimento e falou: Thiago, você não vai acreditar o que aconteceu. É uma pessoa cética, uma pessoa conhecida, não é um emocionado, não. Não. Uma pessoa super inteligente, muito estudada. Falou assim: não tem como negar. Plantou, colheu. Você planta o que pode e colhe o que jamais teria. Você planta o que colhe, você planta o que pode e colhe o que jamais teria. Ele plantou o que pôde, mas ele colheu algo que ele não teria. Foi o mundo espiritual que moveu a favor dele. O mundo espiritual que se movimentou a favor dele. Então, eu preciso te deixar essa instrução financeira hoje. Cuidado onde você coloca o seu dinheiro, porque isso movimenta o mundo espiritual. Isso movimenta o mundo espiritual contra você ou a favor de você. Eu quero abençoar a tua vida, abençoar tuas finanças e declarar que esse ano de 2023 vai ser diferente. Eu acredito que esse ano de 2023 muita porta vai se abrir para você e você vai ter capacidade de aproveitar essas oportunidades financeiras. Nós declaramos isso em nome de Jesus sobre você. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade